Fala pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no canal. Vamos aqui para a análise do mercado de criptomoedas. Então a gente tem aqui o gráfico do Total 2, que é a dominância das altcoins, sem considerar o Bitcoin. E ocorreu um sinal Eagle, que tem probabilidade de pelo menos 3 ondas de alta. Falta a terceira onda. Fez a primeira, fez a segunda e tem a probabilidade da terceira. Então, quando caiu a dominância, a maioria dos gurus de criptomoedas, o que eles alertaram? Acabou, todas as altcoins são bolhas, não vai ter alt-season, etc. Isso aqui é normal. Essa queda aqui é normal. E está voltando a bombar de novo a dominância das altcoins e tende a romper o topo e a explodir. Então você vê que a maioria dos influencers que se dizem experts em mercado financeiro, eles reagem ao movimento do mercado de curto, médio prazo. Julgar que as altcoins não prestam e que não vai ter mais alt-season. Alt-season não vai ter, mas são para específicas criptomoedas, que isso fique bem claro. Não existe alt-season hoje para todas as altcoins. Existe alt-season para certas criptomoedas. É só ver a Tron, que está no preço de 20 centavos, 24, 25 centavos. Eu recomendei comprem a Tron para minha carteira em 2017, fazia parte da minha carteira, e o alvo da Tron era 3 dólares. Hoje a Tron já saiu da nossa carteira. Mas a gente tem o alvo de 1000%, 2000%, ou seja, atingiu antes 22 centavos, voltou para 4 centavos lá por volta de 2018. Compra foi indicada por 1 centavo e depois a Tron, nesse período aqui recente, explodiu para 40 centavos. Isso é alt-season. Só que vai para a Tron, vai para poucas altcoins. Você tem que acertar, então é difícil. Não são todas as altcoins. Você tem que acertar aquelas que vão explodir, selecionado. Tá? Então, muito dinheiro tende a entrar em altcoins. Só que aquilo que tem fundamentos tende a crescer mais, tá? Se a gente for ver, a gente vai ver aqui o Bitcoin no gráfico semanal, tá? Ele fez o ciclo de tendência de alta pelos sinais Eagle, fez um sinal Eagle aqui, fez andar 1, 2, 3, 4, 5, deu a fraqueza e fez o ABC corretivo. Neutralizou esse ABC corretivo fazendo uma onda de alta, que é um neutralizador de pivô de baixa desse ABC corretivo. Então toda vez que tem o sinal Eagle e tem o ciclo de tendência de alta, tem a probabilidade de fazer o ABC corretivo, que pode ser grande, até a média 8,9, no caso do Bitcoin foi isso, ou um ABC corretivo pequeno, e depois tem o sinal de continuação de tendência de alta. O Bitcoin fez um movimento de alta, neutralizador deste ABC corretivo, e no pullback, que é a queda que pode ter, como pit stop para formar um suporte, explodir e subir mais. Então ele já fez a onda de alta e ele tende a fazer uma quedinha aqui, porém tende a ser um bear trap para formar um suporte numa região nessa queda. Pelos padrões de candlesticks que vão suceder aqui, poderemos identificar isso e explodir depois. E dar um sinal de continuação, um sinal Eagle de continuação para subir de novo e fazer o ciclo de novo após esse sinal de continuação. Então é isso que tende a acontecer no Bitcoin. Muitos especialistas, muita gente que é contra o Bitcoin, que está tentando influenciar nas redes sociais, está dizendo que a crise, uma grande depressão tende a acontecer. Eu acredito nisso. Uma crise similar à de 1930, né? 1929, um grande crash tende a suceder. Por todos os problemas econômicos que sucederam e estão sucedendo. Mas não se trata somente disso. O dinheiro tende a migrar para um refúgio. Então tudo vai cair. A bolsa vai cair, então o Bitcoin também vai cair. Não, as pessoas vão para o Bitcoin
não vai subir para $1 milhão, mas ele tende a valorizar, ir para 200 mil, etc. Valores assim, ou ficar estabilizado onde ele está. Mas as pessoas tendem a ir para criptomoedas. Para o Bitcoin, que tem mais fama, que tem mais liquidez, muito dinheiro vai para o Bitcoin, principalmente de milionários e bilionários. Bilionários não podem entrar na Monero porque a Monero tem de market cap, tá subindo aí, bombando a Monero, tá na posição 20 já. Ela tem 7 bilhões, então se um bilionário entra com 5 bilhões aqui, ele vai comprar a Monero muito caro. Então quando a Monero chegar a 300 bilhões de dólares, 400 bilhões de dólares, o Bitcoin, quando estava nos 300 bilhões de dólares mais ou menos, o Michael Saylor começou a comprar Bitcoin, porque ele é um bilionário. Quando a Monero chegar nesse nível de 200, 300 bilhões, ela vai chegar um dia, vai ficar no top 10, vai ficar ali próximo do Bitcoin. Se vai passar o Bitcoin eu não sei, não tem como saber. Então bilionários e países começarão a comprar a Monero também, para usar a Monero para driblar sanções no caso de país, e bilionários também vão buscar comprar a Monero também. Só que primeiro ela tem que chegar nesse nível. Então hoje, no período que está, a gente tem uma liquidez extrema para bilionários, o Bitcoin. O bilionário, ao invés de deixar suas ações e dinheiro no banco para perder o dinheiro, eles vão para o Bitcoin mesmo, apesar da volatilidade do Bitcoin, porque o Bitcoin tem liquidez. O Bitcoin ele tem liquidez. Muita gente está dizendo, né, que o Bitcoin ele vai morrer porque é o seguinte, vai ter um crash, daí o Bitcoin ele vai cair 90%. A última queda que teve foi de 77%. Só que, porque assim, o Bitcoin vai cair 90%, daí o pessoal vai começar a parar de comprar porque caiu muito e o pessoal não vai querer mais se envolver com isso porque caiu 90%. Só que durante umas 3 ou 4 vezes, o Bitcoin caiu 83%, caiu quase 90%. Antes dessa queda de 77%, a última queda foi de 83% no Bitcoin e em certas altcoins 90% a 95%. O Ethereum, em 2018, final de 2017, 2018, o Ethereum desabou de $1.500, desabou para $120. Quando chegou nos $200, o Ethereum entrou para a minha carteira, para o meu portfólio de criptomoedas no grupo secreto de sinais, eu avisei. Com projeção para o Ethereum para $10 mil. Talvez ele chegue nesse ciclo. A gente tem a BlackRock hoje comprando Ethereum direto também, certo? Então o alvo do Ethereum é $10 mil e nosso método continua posicionado nele. Hoje está caro, então a gente compra pouco Ethereum, mas na época a gente comprou bastante. Foi recomendado para comprar pesado quando estava $200, $120. E o Bitcoin caiu várias vezes, 90%, 83%, e explodiu de novo. Então a gente vê muita gente falando que o dinheiro não vai para o Bitcoin, e o Bitcoin não vai servir como refúgio, e quando o crash ocorrer e a crise se desenvolver e ocorrer uma grande depressão, o Bitcoin e as altcoins vão desabar e vai tudo para o fundo do poço. E ainda usam argumento de se vai cair 90% e daí ninguém mais vai querer, ele nunca mais vai subir e ele vai virar pó, ou então ele vai ficar mal. A gente tem a experiência do Bitcoin de cair 80% e depois ele explode. Antes ele era mais barato, explodia 1000%, 2000%, 500%. Hoje ele cai 90%, volta para o topo e explode 50%, 60%, porque ele está muito caro hoje. Hoje o Bitcoin está muito caro. Então o pobre, quem é milionário, bilionário, você investe em Bitcoin para você ganhar 30%, porque 30% sobre bilhões é muito dinheiro. O pobre que só tem $1000, que só tem 100 mil dólares, que tem 30 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, né? Falando aqui do Brasil. Esse pessoal, se colocar no Bitcoin, ele vai ganhar dinheiro. Mas ele vai ganhar pouco. Se ele coloca em certas altcoins que vão explodir 1000%, tendem a explodir 1000%, se explodirem 1000%, se derem 10 mil% daqui alguns anos, 4, 5 anos, ele fica rico.
Então o pobre ele tem que se arriscar mais em certas altcoins, principalmente criptomoedas alternativas de fundamento como a Monero, que é a que tem maior probabilidade de realmente explodir e valorizar, do que colocar no Bitcoin. Isso fica bem claro. Então o Bitcoin aqui no semanal, né, ele tende a fazer aquele pullback que eu falei para você e continuar a tendência de alta, principalmente na crise. Por quê? As pessoas vão se refugiar no Bitcoin. Os bilionários tendem a se refugiar no Bitcoin. Cuidado com quem está falando que o Bitcoin vai cair, desabar e vai tudo para o fundo do poço, etc. Por conta de vários problemas econômicos que vão suceder. Vão derrubar tudo, inclusive o Bitcoin não. O Bitcoin tende a ser um refúgio, um banco descentralizado, um sistema descentralizado. Não descentralizado como eu gostaria que fosse, igual a Monero. Eu acho Monero é melhor do que Bitcoin, na minha visão fundamentalista. Porém, ele é o que tem mais liquidez e ele é o que vai receber mais dinheiro. Vai receber dinheiro de bilionários e milionários porque ele tem mais liquidez. E a Monero, pessoal, né, que é a segunda cripto mais importante, vem crescendo, está na posição 20 aí, já deixou Litecoin, Ethereum Classic atrás. Eu alertei nas minhas redes sociais que a Monero, ela fez um padrão Shadow Candlestick, ela tende a buscar aqui os $482. No grupo secreto de sinais, eu passei um sinal. Passei um sinal de trade na Monero. Deu a saída operacional já pra gente, né? A saída operacional já deu aqui, mas eu decidi ficar porque existe intuição de trader, especulador experiente tem feeling de trading ou intuição de trade, consegue saber que o mercado vai subir mais, que vai fazer topo, que vai fazer fundo, sem precisar de confirmação para isso, mas por intuição. E não só os fundamentos indicam que a Monero tende a bombar, mas existe também um padrão chamado Shadow Candlestick, que não dá para explicar aqui, que é um padrão meu de Candlestick, que não tem livros, etc, que eu descobri. E tende a ir para $482. Então eu não zerei a operação lá no grupo de sinais, considerando que a Monero pode explodir para $482 mais e aumentar nosso lucro dessa operação de trade aqui na Monero. Agora, considerando outros elementos fundamentalistas para a Monero que a gente tem que analisar, a gente tem ela como campeã de gasto, ou seja, o que fez o Bitcoin chegar onde ele chegou hoje foi as pessoas utilizando o Bitcoin para gastar. E hoje as pessoas estão indo para a Monero para quê? Para ter privacidade. A pessoa tem Bitcoin, tem Tether, é muito valor. Ela não pode ir numa loja usando uma cripto de blockchain aberta, porque poderão rastrear o quanto de dinheiro ela tem e poderão assaltar ela, sequestrar, e isso vem acontecendo. Então a privacidade hoje em dia é uma questão de segurança. As pessoas estão usando Monero. Isso tende a aumentar ainda mais. E as pessoas tendem a ver que a Monero tem um nível de privacidade tão significativo e importante que elas vão querer ficar na Monero e em outras criptos de privacidade, ao invés de somente entrar na Monero para destruir o rastro de 1 milhão de Bitcoin que ela tem. Ela vai vir para a Monero, trocar por XMR, uma parte desse 1 milhão, ou de, seja Bitcoin ou Ethereum, vai trocar uma partezinha e vai gastar. Ao ver que a Monero tem um poder de privacidade significativo e de dar segurança para elas, elas vão ficar boa parte em Monero, certo? Já teve carteira antiga da época Satoshi que trocou Monero, Bitcoin, tudo por Monero. Quando começar a ter liquidez, o que vai acontecer de fato muitas carteiras antigas de Bitcoin, de Ethereum, vão começar a trocar por Monero. Já aconteceu de uma carteira de Bitcoin antiga trocar tudo por Monero. E a Monero explodiu de preço, como vocês viram. É uma carteira antiga com muitos Bitcoins, muitos milhões de Bitcoins lá. E saiu na mídia que foi roubo, ou seja, hackearam uma carteira e trocaram por Monero. Mentira. Mentiram, erraram e não trocou por, não foi roubo. Foi uma carteira antiga que trocaram tudo de Bitcoin por Monero.
Quando tiver liquidez, muitas carteiras antigas de Bitcoin vão trocar por Monero para mudar, porque já está com lucro no Bitcoin, vai mudar para Monero, que tende a explodir mais e aumentar mais o lucro ainda, e além disso ter um poder de privacidade absurdo. Isso tende a fazer o preço da Monero explodir. E muito dinheiro sair do Bitcoin, do Ethereum e ir para Monero. E ó, um monte de coisa deslistou a Monero. Ó. Um monte de... Houve banimentos de Monero ao longo do tempo. O que acontece, pessoal? Antes, nessa época aqui, que aconteceu o banimento, na época onde a Monero ela rompeu o topo anterior, depois devolveu quase tudo, e ela não fazia ao longo aí de 2017, né, 2018 até 2023, a Monero, ela, durante esse período, não foi igual ao Bitcoin, que fez topos e fundos ascendentes gigantes. Mas ao longo desse período, fez topos e fundos ascendentes, porque a Monero rompeu o topo anterior, mas ela devolveu tudo. Então, ela praticamente está consolidando aqui. Né? Vamos considerar que ela está em consolidação ao longo de 4, 5 anos. O que a gente tem aqui, na situação atual aqui, é que a gente tem swaps atômicos e DEX que tem Monero. Sites estilo Tornado Cash. Certo? A gente teve o deslistamento da Binance, que deslistou a Monero, ela foi para $100. Vários deslistamentos, continuou os deslistamentos, mas a Monero passou a migrar para sites tipo NanSwap, que é um site que permite swaps descentralizados, sem precisar, aceita a conexão Tor aqui, não censura. Tem o Houdin Swap, já fiz vídeo sobre isso no meu canal de cibersegurança, Leandro Ibov, criptomoedas e cibersegurança. E nesses sites aqui, sem KYC, basta colocar os dados aqui, transferir a cripto para onde eles disserem, e eles vão transferir, o sistema vai transferir para a sua carteira que você indicou. Monero, ou seja, você troca Nano, Monero pelo que você quiser aqui, que tem aqui, não tem todos os tokens, claro, não é uma exchange igual a Binance, mas tem Monero aqui e tem tokens com alta liquidez, como Solana, Ethereum, Polygon, o USDT nessas redes. Então tá tudo aqui, em sites estilo Tornado Cash, que você entra com o Tor anonimizado, e faz a transação que você quiser, sem KYC, sem encheção de saco, sem congelar a conta pedindo pagamentos congelando a conta pedindo declaração de imposto de renda. Você fica com milhares de reais travado lá na exchange, podem ficar travados para sempre, por conta dessa porcaria de KYC. Aqui não tem KYC, então sites como esse, no curso Ultra Anonimato Red Pill, de privacidade e segurança com criptomoedas, você tem uma lista dos vários sites como esses que tem Monero e alguns que não tem Monero ainda, mas que também você pode ir para lá fazer trocas, etc. Tudo sem KYC. Então, o povo está migrando para cá, porque a Monero está nesses sites, e esses sites, mais sites, milhares de sites como esses, tendem a crescer. DEX como TorChain e TorSwap tendem a crescer também, onde Monero estará lá, Zcash estará lá, e essas criptos de privacidade tendem a explodir, porque é uma demanda de privacidade, uma demanda de segurança que está ocorrendo. Então, por exemplo, a Maya Protocol anunciou integração com o Zcash, ou seja, uma DEX, que a Maya Protocol vai ter o Zcash lá, vai ter uma carteira Exafin, eu acho que se chama carteira do Zcash, que vai ter integração com a Maya Protocol para você conectar por Web3 nessa carteira da Maya Protocol, do site da Maya Protocol, que é uma exchange, uma DEX exchange descentralizada, e vai ter Zcash lá, vai poder trocar por outras criptomoedas. E na TorChain o Zcash também estará lá. Zcash tem o problema do Trusted Setup, que tira um pouco da credibilidade dele frente a Monero, mas é uma cripto, e outras características do Zcash também, é inferior a Monero, mas é uma alternativa de cripto de privacidade. Zcash tem no meu portfólio, recomendei Zcash para comprar mais pesado,
Zcash, mais pesado Monero, mais pesado outras criptos que são prioritárias. E não foi colocado 80%, 90% do capital em Bitcoin, por quê? Pobre não vai ganhar muito dinheiro, não vai enriquecer comprando Bitcoin pelo preço que ele está. Ele vai enriquecer talvez, ele vai enriquecer comprando Bitcoin, mas não vai conseguir enriquecer tão bem ganhando explosões de milhares de %. Ele consegue com certas altcoins e tokens. Hoje nós estamos numa era de demanda por privacidade, onde a gente tem DEX colocando criptos de privacidade ali que vão limpar o rastro de criptos de blockchain aberta, e é isso que o povo precisa. Porque está acontecendo sequestro, está acontecendo invasão de privacidade, e as pessoas querem esconder o seu dinheiro em busca da fungibilidade e em busca de segurança. E nós temos esse ambiente de várias DEX, algumas DEX colocando criptos de privacidade ali dentro. Daqui a pouco a Monero vem para a Maia também, mas teria que ter uma carteira de Monero que tivesse integração com a Maia Protocol, com a Torchain, porque precisa de carteira Web3 para se conectar com essas exchanges, com essas DEX. Sites como esse, como a NanSwap, como a Holding Swap, estão bombando, explodindo, crescendo, e a Monero está aqui dentro. Então, esse ambiente hostil de deslistagem, esses topos ascendentes na Monero, né, onde faz um topo e daí depois devolve tudo, tende a acabar porque hoje a gente tem esse ambiente favorável de DEX e sites estilo Tornado Cash descentralizado ou semi-descentralizado, alguns sites 100% pela Redditor, era o caso da ETX, né? A Exchange ECTX, eu acho, agora não me lembro, que o pessoal da Lazaro Group usaram ela para fazer exchange por outras criptos. Não usaram o Monero porque não tem liquidez suficiente para eles, senão eles usariam o Monero. Esse site é 100% pelo Tor, 100% na Redditor. Então é difícil de derrubar, mas derrubaram porque identificaram os desenvolvedores, eu acho. E existem vários sites também como esse, estilo Tornado Cash, 100% pela Redditor, dificílimo de derrubar. E milhões e milhares vão surgir. Então hoje é um ambiente diferente. A Monero, por isso que a Monero está subindo, mesmo sendo deslistada, ela está explodindo. A Binance deslistou a Monero, ela fez uma propaganda, ó, isso aqui funciona. A Binance deslistou a Monero, mas ela deixou o Zcash lá, ela deixou as outras criptos de privacidade lá dentro da Binance. Por quê? Porque a Monero realmente funciona. Isso foi uma propaganda para dizer, a Monero realmente funciona. Então, no mercado cripto, o ambiente de privacidade vai crescer muito. Nosso portfólio Eagle, há muitos anos, vem indicando para comprar Monero, comprar a maior quantidade de Monero, porque tende a valorizar 1000% e depois ir para 10.000%. No caso, o alvo da Monero é $10.000. E em 30 anos, pelo menos, ela tende a valer $40.000. Até menos do que 30 anos, né? Até menos. Eu estou colocando de maneira bem conservadora mesmo. Então, totalmente diferente do que a maioria está fazendo. E vem aí explodindo, mostrando um desempenho absurdo. Indo contra a manada. O que a maioria está fazendo geralmente não dá certo ou te deixa menos rico. A maioria do pessoal está mandando criar carteira com 80% de Bitcoin, 70% de Bitcoin e menos em certas altcoins. A minha carteira mandou comprar mais Monero, mais Zcash, tá? Que é uma das criptos que está na nossa carteira. Porque pobre com Bitcoin, $100 no Bitcoin, ele valoriza 50%, você
transformou 100 dólares em 150 dólares. 100 dólares para o pobre colocado em Monero, a Monero explode devido a essa demanda de privacidade para, sei lá, se ele comprou a 100 dólares quando a Binance deslistou, né? Os 100 dólares que ele colocou na Monero, se a Monero explodir para 1.000 dólares, como ele comprou o Monero por 100 dólares, ele ganha 1.000 dólares. Para o pobre, 5.600 reais é muito dinheiro, certo? E se a Monero for para 10.000 dólares, ele transformou os 100 dólares em 10.000 dólares. É muito dinheiro para o pobre. Então, ao longo de 3 anos, a Monero pode chegar aos 10.000 dólares, 5. Até antes, se tiver uma demanda absurda por privacidade, começar a migrar muito dinheiro para lá, isso pode acontecer. Para o pobre, para a pessoa que tem pouco dinheiro, isso é um bom dinheiro que o Bitcoin tende a não dar. Por quê? Porque ele está muito caro, infelizmente. O Bitcoin é bom, mas o preço de hoje é rendimento de 60%. Até o Michael Saylor diz que ao longo de 10 anos, 20 anos, o Bitcoin vai valorizar 30%, 60% por ano. É com Bitcoin. Então é diferente das altcoins. Ele está muito caro hoje. Valorizações de 1.000%, 10.000% nele não são viáveis como antes eram. Ó, pessoal, esse é o gráfico de dominância da Monero. Então houve também um início de tendência de alta aqui em 2000 e... Vou ver o tempo aqui. 2022, né? Teve um início de tendência de alta aqui, deu até um sinal Eagle, mas falhou depois e foi para a tendência de baixa. Tá voltando, pode dar um sinal Eagle e fazer aquelas 3 ondas de alta. Só que hoje, antes a gente não tinha toda essa estrutura agregando e adotando criptos de privacidade, como essa exchange sem KYC, esses sites estilo Tornado Cash que tem Monero, a DEX aceitando Zcash. Hoje a gente tem um ambiente para aceitar criptos de privacidade sem KYC em ambientes descentralizados e tende a viralizar isso por questão de segurança. Então, um sinal Eagle que ocorra hoje aqui na dominância do Bitcoin tende a fazer um ciclo de alta gigante e a Monero tende a bombar e se tornar uma cripto importante, ficando lá no top 10, colocando os lixos que existem no mercado no seu devido lugar. Tem muita coisa aí no top 10, top 20 que não presta literalmente. A Monero serve para alguma coisa, ela presta definitivamente. Então, pessoal, a gente tem aqui o governo anunciando aumento da IOF, mais imposto para o seu bolso. Então, o que tende a suceder? As pessoas já tem um mercado de criptomoedas, tem um mercado de criptomoedas crescendo. Nessa crise, nessa grande depressão que tende a suceder, a grande depressão ela tende a ser intensificada pelo advento da IA. Então, o que sucede hoje em dia é que muitos serviços estão sendo aniquilados pelo uso da IA, ou seja, uma pessoa equivale por 100 usando IA. Ok? Então, um profissional, engenheiro de software, igual eu mostrei no vídeo passado, um engenheiro de software vai poder fazer o trabalho de 10, de 100 usando IA, integrando IA ao seu trabalho. Então vai ter demissão em massa, e não só para engenheiro, pessoal da administração, pessoal que trabalha com administração em geral, quem faz nota fiscal na empresa, vários funcionários fazem nota fiscal, um só vai fazer equivalendo por 100, integrando IA ao seu trabalho, ou seja, vai ser um supervisor de IA que vai ali mandar as IAs fazer o trabalho ou parte dos trabalhos e vai apenas checar o trabalho que estão fazendo. Eu faço isso na empresa Instituto Trader Profissional, resolvo certos problemas que precisariam de 10, 20 profissionais e eu faço tudo usando IA, adaptando IA ao meu trabalho no Instituto Trader Cibersegurança. Então tende a ter uma grande depressão por causa da IA. Essa evolução, inovação vai causar uma crise tremenda, muita gente vai ficar sem emprego, etc. E as pessoas desempregadas, sem emprego, elas vão parar de gastar. E as empresas vão quebrar, outras empresas vão quebrar porque não vão ter os clientes que compram delas. Hoje já tem
uma crescente queda nas empresas, nos empreendimentos quebrando, empresários quebrando, pessoas devendo, pessoas sem conseguir crédito aqui no Brasil, porque o crédito está sendo negado. Para ter cartão de crédito hoje, tem que provar que você tem poder de pagar o cartão de crédito. Antes estava dando crédito de graça, bastava você pagar direitinho que você recebia 4, 10 mil de valor de crédito, de limite. Para receber crédito, também empréstimo, também bastava você ser um bom pagador que você recebia. Hoje os bancos estão espertos, porque as pessoas estão parando de pagar os empréstimos. Não porque são más, é porque a coisa está ruim mesmo. Então, limitando o crédito, empresas quebrando, demissão em massa de várias pessoas por conta da IA. Já está acontecendo e vai piorar mais ainda. Então, uma grande depressão vem aí, fora os outros problemas econômicos que eu venho falando aqui no canal, que muitos especialistas vêm falando, que está na cara, está evidente. Os problemas econômicos absurdos. O dinheiro tende a migrar para o Bitcoin, criptomoedas, ouro e metais em geral também. E esses ativos, criptoativos, tendem a não ser definhados na crise. Muita gente diz que vai definhar, que o Bitcoin vai cair. Não. Muito pelo contrário, ele vai ser um refúgio. As criptomoedas tendem a ser um refúgio. O Monero tende a explodir muito, porque o ambiente hoje é favorável para ela. Então eu acredito que ela vai lá para o top 10, talvez, nesse período aí dessa crise. Eu acredito nisso, tá? Por conta do que o ambiente é favorável, né? Esse ambiente que eu venho explicando de favorecimento para Monero ser usada, sem KYC, descentralizada, etc. Então o governo arrecada menos imposto, então ele vai para cima do IOF para aumentar, para arrecadar mais. E mais impostos injustamente tendem a ser criados porque ele precisa de arrecadação. Ou seja, com criptomoedas, um Tether, por exemplo, se você comprar Tether, você vai poder pagar, você vai poder driblar esse sistema para fazer você pagar. Você quer ter dólar para se proteger do problema econômico que está ocorrendo aqui no Brasil. Daí você tem que pagar para comprar dólar. Quando você compra o USDT, quando você gasta o USDT, ou seja, eu compro o dólar, mando para o exterior. Então eu pago o IOF. Quando eu vou voltar para gastar esse dólar, tem IOF de novo. Tá? O Tether, se você teve lucro com criptomoedas, você transfere para Tether. Você fez uma permuta, você fez um lucro de Bitcoin que valorizou 30%, por exemplo, e trocou por Tether, você teve lucro. Mas dentro da Matrix, que tem o real, etc., você não fez lucro, você permutou Bitcoin por Tether. Porque são criptoativos, você não trocou Bitcoin por real. Quando você troca Bitcoin por real, por Pix, daí você fez lucro dentro da situação jurídica. Quando você troca Bitcoin por Tether, Bitcoin por Ethereum, Bitcoin por Monero, não é lucro. Você fez uma permuta. Você pode trocar Bitcoin por um carro, você pode trocar Bitcoin por um celular, é uma permuta. Tem advogados que diz que você tem que declarar e tem que pagar imposto. Mas tem advogados que diz que permuta não tem que pagar imposto. Eu fico do lado desses advogados e diz que não tem que pagar imposto e não vai pagar imposto e ponto final. Certo? Então, as pessoas com o SDT em mãos vão conseguir driblar o IOF, vão conseguir, sem burocracia nenhuma, ter o SDT na sua carteira, ter dólar, um criptoativo atrelado ao dólar, e o principal, eles podem trocar esse USDT manualmente, pessoalmente, fazer uma permuta desses USDTs por produtos e serviços aqui no Brasil sem pagar o IOF, e podem usar cartões de criptomoedas, ou seja, um gringo quando vem aqui para o Brasil, ele pega o seu cartão Visa, Mastercard e gasta aqui, e as autoridades não vão impedir que esse gringo gaste os seus dólares neste cartão que tem dólares, que paga as coisas aqui no Brasil convertendo direto para real. O dono da padaria que aceita esse cartão internacional, Visa, Mastercard,
de um gringo, ele nem percebe que o sujeito está pagando em dólar. Existem cartões hoje para você colocar saldo em cripto. Então você coloca o USDT aqui dentro, vai pagar uma taxinha de 2% lá. Porque eles têm que ganhar também, né? Mas se você lucrou com Bitcoin 30%, 50%, o que é uma taxa de 2%? E sem burocracia nenhuma, você gasta esses cartões criptos, que é internacional, é uma entidade internacional. Você faz KYC lá no exterior, mas o governo brasileiro não pode obrigar essas empresas, esses cartões de cripto a tirarem o IOF na fonte, a pedirem um IOF na fonte, porque é uma empresa do exterior que não tem nada a ver com o Brasil e emite um cartão internacional que o brasileiro pode comprar, colocar a cripto ali dentro, né, e gastar as suas criptos ali. Por enquanto está 2%, mas conforme vai ganhando liquidez, para se manter no mercado, a taxa vai diminuir. Essas exchanges estilo Tornado Cash, tipo NanSwap, né? Hoje você tem swap aqui por 1,5%, 2%, mas conforme o mercado ele vai aumentando o seu potencial de liquidez, para obter, vai ter competitividade quem oferecer as taxas menores e vai ter uma liquidez gigante. Então compensa cobrar taxas pequenas de 1%, menos de 1%, etc. E é isso que vai acontecer com essas exchanges sem KYC de sites estilo Tornado Cash, que eu vivo falando aqui. Elas vão ser obrigadas a colocar taxa de 1%, taxa de 0,5% para ter liquidez, porque o pessoal vai para o mais barato. Tende a ir para o mais barato. E a mesma coisa vai acontecer com esses cartões. Por enquanto está 2%, mas em média de 2%, mas futuramente, quando tiver uma liquidez gigante, vai ter 0,5%. E o governo não vai conseguir intervir, obrigando na fonte esses cartões quando você depositar lá, cobra o IOF e paga para o Brasil. Quando você for gastar, voltar o dinheiro aqui para o Brasil, cobra IOF de novo. Esses cartões cripto não vão... O governo não vai ter como fazer isso, porque se trata do exterior. Se trata de empresas no exterior. Para o governo cancelar isso, teria que tornar isso crime, ou teria que tornar isso crime, ou teria que proibir os gringos de virem com seus cartões internacionais, pagarem as coisas aqui com Visa, Mastercard, em cartões internacionais. Como que o governo vai controlar isso e como que o governo vai eliminar isso? É muito difícil, certo? Então, isso é para vocês verem que o mercado cripto tende a bombar, tende a ser o refúgio contra a crise de banco quebrando, contra também, não somente crise de banco quebrando, mas aumento de impostos em vários lugares do mundo, porque o governo vai arrecadar menos por conta da crise, vai ter menos lucro, vai ter menos imposto. Então o governo vários governos vão começar a aumentar impostos, criar novos impostos para suprir essa falta de arrecadação causada por falta de lucro, causada pela crise de empresas quebrando no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, para a gente destacar mais a crise, a gente vê a gigante japonesa demite 20 mil e fecha fábricas em plano de sobrevivência. Então hoje, há muitos anos atrás, aliás, há uns 3 anos atrás, eu falava, pessoal, ativos, bens que você tem, que você tende a ter uma grande crise e tende a ter falta de liquidez, e bens que você vai ter dificuldade para vender, ou seja, a casa, você vai ter dificuldade para vender em crise. Se tem uma grande depressão e está todo mundo quebrado, todo mundo devendo, e o dinheiro praticamente sumiu, o que adianta ter uma casa de 300 mil, 500 mil, se as pessoas não têm dinheiro para comprar, não têm dinheiro para financiar, têm problemas de crédito, etc. Carro, pior ainda, porque o carro ele te dá custo. Então você precisa vender o carro e o negócio está te dando custo. Você deixa o carro parado na garagem, você tem que trocar gasolina, você tem que colocar gasolina. Se você colocar pouca gasolina, dá um monte de problema. Então você tem que colocar pelo menos metade do tanque, tem que gastar dinheiro com gasolina. Tem que fazer revisão, tem que trocar pneu, mesmo que você não ande no carro. Depois de um tempo, o pneu
você tem que trocar, enfim, tem um monte de custo. Daí o sujeito tem um carrão caro, vem uma crise, some o dinheiro do mercado, coloca o carro para vender, não consegue vender. Então as pessoas não estão comprando. Temos a grande Nissan, que está fechando, está demitindo gente por falta de venda. Certo? Está vendendo pouco, tudo, carro, casa, e tende a piorar. Com a IA aniquilando e massacrando muitos empregos, a IA fazendo um desenvolvedor, um programador equivaler por 10, 20, um programador equivalendo por 10, 20, 100, por 30, vai ter demissão em massa, as pessoas vão perder emprego, não vão conseguir emprego de novo. Pessoas formadas não vão conseguir emprego. Vagas para o setor público vai diminuir. Por quê? Porque vão treinar pessoas para usar IA para equivaler por 10, 20, 30 pessoas. Então, um funcionário da Receita Federal, por exemplo, administrativo, com IA, ele vai conseguir fazer o que 30, 50 faz. Então, não vai ter mais 50 vagas. Vai ter uma vaga só que vai equivaler por essas 50, porque vai ter a IA ajudando. Então, vai diminuir a oferta de empregos públicos, vagas para emprego público, e vagas para o setor privado também vai diminuir. A IA vai arrebentar com tudo. Então, se já está assim com a IA, tendo um efeito pequeno porque está no começo, quando realmente o negócio crescer e começar a ter uma substituição, o uso da IA vai permitir que muita gente seja jogado para fora do mercado, porque não vai precisar mais, vai ter um custo muito baixo para o empreendedor, e nenhum empreendedor vai deixar de aproveitar essa oportunidade e vai usar a IA, integrar a IA. E profissionais que usam IA para equivaler por 10, 30, 100 pessoas da sua área, esses profissionais vão entrar. Muitos desses profissionais que têm essa habilidade vão ficar de fora porque não vai ter vaga. E quem não tem isso, quem não tem essa habilidade, vai ficar de fora. Então vai ser um colapso absurdo em várias áreas definitivamente. Então esse aqui é um exemplo de grande crise ocorrendo, bancos podem quebrar, e a grana tende a ir para o Bitcoin, porque o Bitcoin ele é um banco, ele funciona como banco descentralizado. Bitcoin e criptomoedas similares ao Bitcoin. Muita gente diz, o ouro, a gente pega ouro, a gente faz alguma coisa, o ouro serve para alguma coisa, o Bitcoin não serve para nada. O Bitcoin, da mesma maneira que o ouro, ele permite ser usado para você construir outras coisas, fabricar outras coisas, o Bitcoin ele é um banco, sistema bancário descentralizado. Não é tão descentralizado como a Monero, que é melhor do que Bitcoin na minha visão fundamentalista, mas tem um nível de descentralização, ninguém consegue tomar o seu Bitcoin. Se você fizer um OPSEC bom, corretamente, guardar suas chaves privadas direitinho, ninguém consegue controlar, tomar os seus Bitcoins. Tem censura, mas não é uma censura assim tão plena e tão perfeita. Você pode conseguir algum minerador que consiga fechar a sua transação, caso você seja perseguido pela OFAC. Então é descentralizado. O Bitcoin ele é um banco descentralizado. Básico, né? Porque não tem todos os serviços plenos que um banco faz, como oferecer crédito, etc. Mas para transações você consegue. Com o Bitcoin, apesar de todos os problemas dele, problemas de taxa, problemas de lentidão, né, que demora para transferir uma transação 30 minutos a 1 hora, etc. Então a grana tende a migrar para o Bitcoin e para criptomoedas e metais também. E muita coisa vai quebrar. Você que é empreendedor, você tem que diminuir os custos torrencialmente e ajuntar muito dinheiro. A não ser que você seja milionário, mas mesmo assim, para você manter suas empresas, você tem que reduzir os custos no mínimo. E também economizar um pouquinho. Agora, quem não é milionário, quem tem 100 mil, 200 mil, se você fica gastando seu dinheiro na situação que a gente está agora, lá na frente, pode ser que você não ganhe nada com a sua empresa, com seus negócios, pode ser que você tenha um custo grande
e esses 100 mil, 200 mil vai embora. Então quem tem 100 mil, 200 mil e acha que é o bam, não é. Você tem que economizar muito porque a situação vai piorar, tanto para empreendedores quanto para investidores que estão investindo na coisa certa. Setor de criptomoedas, setor de metais, vai ser bom se ele fizer a coisa certa, a operação certa. Para quem não está, para quem está 100% em negócios, em empreendimentos, a situação tende a ficar complicada. Então tem que economizar, tem que reduzir os custos e tem que tentar, mesmo nessa crise, se adaptar para conseguir ganhar muito dinheiro mesmo nessa crise. E mesmo ganhando, ao invés de gastar, não, você economiza e lá na frente você decide se manter guardando dinheiro ou não. Porque a situação pode ficar muito complicada e o dinheiro que você ajuntou ao longo de 1, 2 anos vai te ajudar a sobreviver lá na frente. Mesmo tendo empresa, mesmo você tendo o melhor produto do mercado, não vai vender. E temos aí o caso da Nissan não conseguindo vender. Então, para sobreviver, ela está tendo que demitir, fechar fábricas, cortar os custos. Então, você já deveria estar se preocupando com isso, né? Cortando custo, etc., economizando muito dinheiro, porque a situação tende a ficar muito complicada. Mas a oportunidade de enriquecer está literalmente no mercado cripto e no mercado de metais. Aqui está a grande oportunidade para você realmente, efetivamente crescer substancialmente essa crise. E muita gente diz, para você ficar rico você tem que empreender, você fica rico vendendo produtos e serviços. Isso é errado porque nessa crise muita gente se salvou por conta de investimento em criptomoedas. Porque nessa crise o que aconteceu? O mercado cripto explodiu. Como a gente vê ele explodido, lucrado, explodido, valorizado como ele está hoje. Os empreendimentos e negócios nessa crise desabaram. Casa, o sujeito não consegue vender. Tem uma casa de 300, 500 mil, mas não consegue vender porque não tem liquidez. Carro, o cara não consegue vender o carro dele, não consegue tirar dinheiro do carro. As criptomoedas valorizaram. E quem investiu em criptomoedas e tinha negócio, ou quem investiu em criptomoedas e está no seu emprego, o que salvou ele foi as criptomoedas que valorizaram e ele zerou, claro, ele teria que ter feito o investimento correto. Então, tem que diversificar, você tem que ter cripto, tem que ter negócios, tem que ter o seu emprego. Se você é um empregado, não tem problema ser um empregado, mas tem que diversificar e se você fizer a coisa certa, o mercado financeiro pode salvar você sim e te enriquecer sim. Não é só empreendimentos que faz você enriquecer, não. Tem que ter uma diversificação moderada. Então, pessoal, a situação do dólar é a mesma lá que eu venho falando. Então, ele se encontra aqui numa região explosiva e ele tende a subir. Com o aumento de IOF, daí que ele vai subir mesmo. Só que, apesar de que assim, o aumento do IOF também para comprar dólar é uma forma também de impedir o aumento do dólar, que teve uma explosão até 6,30. Então o governo também está tentando colocar IOF para tentar impedir essa subida, porque a probabilidade é ele subir. O dólar tende a desvalorizar em relação a muitas moedas fiat por conta da situação econômica dos Estados Unidos, de tarifas que ele está trabalhando com isso, etc. Então o dólar já está desvalorizando em relação a muitas moedas fiat. Contra o franco suíço ele está perdendo bem. Franco suíço em relação a todas as moedas fiat é a moeda fiat mais forte do médio prazo pela minha estratégia, para você surfar ao longo de 6 meses em uma tendência de alta. O IOF é uma forma também de atacar o dólar para que ele desvalorize ou não suba tanto, porque as pessoas vão ficar com medo de comprar dólar. Na realidade não é só dólar, né? É tudo, ou seja, o IOF é imposto sobre transferir valores para o exterior. Então se você for comprar franco suíço vai ser a mesma coisa, né? Então não é só contra o dólar, é contra todas as moedas fiat, uma forma do dinheiro brasileiro não migrar, não se refugiar nas outras moedas fiat e tentar também manter o valor do dólar
estável contra o real brasileiro. Mas não vai adiantar. As pessoas vão... o dólar tende a subir em relação ao real brasileiro de qualquer maneira, mesmo com esse IOF, etc. Porque não depende só das pessoas pararem de transferir dinheiro para o exterior para que o dólar ele diminua de valor. Não depende só disso. Depende de vários fatores para que o dólar desvalorize em relação ao real brasileiro. Então ele vai valorizar porque é uma moeda melhor do que o Brasil, do que a moeda brasileira, aliás. Inclusive aqui é um bom ponto de compra para você comprar Tether ou DAI para comprar dólar sem burocracia e usar cartões cripto sem ser incomodado por certos governos. Então você pode estar comprando Tether. O Ibovespa e o S&P 500 bombando. Então pessoal, o Ibovespa surpreendeu, explodiu bastante. Está fazendo aqui um candle de definição, uma tweezer top, uma pinça de topo parcial. E tem sobreposição, ou seja, um padrão de candle dentro de outro padrão de candle que é um enforcado parcial, né? Padrão Hanging Man enforcado parcial dentro de uma tweezer top também parcial, indicando correção. Mas é uma correção que tende o quê? A bombar, explodir lá para cima, continuar a tendência de alta. Essa tendência de alta está subindo bastante, deu um sinal Eagle, fez a primeira onda, tem chance de fazer a segunda e a terceira onda. Então a probabilidade que existe hoje pelo gráfico é subir. Mas a gente tem os problemas econômicos. Pelos problemas econômicos é cair em algum momento, é ter algum crash em algum momento. Então é uma situação perigosa. Para investir, fazer trade, tudo bem. Você pode se aventurar em fazer trades em gráficos menores aqui, no swing trade, no mini índice, por exemplo. Mas você investir em ações para longo prazo, hoje, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a maioria das ações você não investe. Teria que vender igual o Warren Buffett fez ao longo de 1 ano, 2 anos fazendo caixa. Ele fez o maior caixa da história da Berkshire Hathaway. E você tem para investimento hoje, no cenário que a gente tem hoje, investir em setores que têm grande demanda mesmo em períodos de crise. Então, energia, né, investir em empresas de energia, em empresas de água, as pessoas vão se matar para pagar água e luz. Tá? E telefonia, para ter telefone também, né, as empresas as pessoas tendem a pagar por esse serviço porque é um serviço de alta demanda. Então é um setor conservador e investindo nesses setores, tudo bem, né, para ganhar dividendos no longo prazo, se tiver uma grande depressão ao longo de 10 anos, se você investir nas empresas certas, você tende a ter ao longo de 10 anos, pelo menos, recuperar o investimento com dividendos e ganhar também, mesmo que não seja muito, você tende a ganhar no longo prazo. Valorização nesse período de crise, não sei, mas com dividendos você consegue ali ter no longo prazo de 10 anos recuperar o investimento, conseguir um bom lucro, etc. Setor conservador. Outros setores podem colapsar significativamente também. Então é um pouco perigoso investir em ações, muito dinheiro, mesmo que esteja subindo. É uma situação complicada. Mais dinheiro para metais, ouro, prata e mais dinheiro para Bitcoin e criptomoedas é mais favorável no cenário que nós nos encontramos. O ouro no semanal, ele deu um sinal Eagle, né? Ele deu um sinal Eagle, fez a onda 1, 2 e tende a fazer a onda 3 e 5. Ou seja, ele tende a continuar subindo também, certo? O ouro tende a continuar subindo também. Essa é a probabilidade para médio prazo dele de continuar na alta. As quedas do ouro no gráfico semanal são grandes oportunidades de compra. Foi o que eu falei, né? Nessa queda, ele tenderia a encontrar suporte aqui e voltar a bombar. E ele fez o padrão Tweezer Bottom, a pinça de fundo aqui, né? O candle negativo. Candle negativo. E daí no mesmo nível aqui,
abre um candle positivo e fecha até a metade, ou fecha mais além, rompendo a máxima anterior ou a abertura anterior do candle anterior. Às vezes pode ter, o ideal é que as sombras estejam sincronizadas aqui no mesmo nível, né, niveladas. Não é esse caso, então é parcial, mas não deixa de ser uma tweezer bottom no ouro padrão de candlestick explosivo para subir. S&P 500 neutralizou o ABC corretivo, né, com essa onda de alta amarela aqui, tende a fazer um pullback para bombar, pode dar um sinal de compra, X-King de compra, e ter a probabilidade de subir de novo, certo? A gente vê, né, todo esse tempo que subiu, a gente vê que em pouco tempo caiu, mostrando fraqueza do mercado. Então o mercado está subindo, mas ele está subindo com fraqueza. E quando tiver um crash, vai ser um colapso absurdo. Tá? As criptos podem até ficar um pouco correlacionadas e cair junto, mas é temporário. Depois de um tempo o mercado amadurece e continua indo em direção contrária em relação às bolsas, que vão estar quebrando, e o Bitcoin subindo, bombando, e outras criptos também. Ouro e prata também. Para a gente finalizar aqui com chave de ouro, psicologia do trader. Querer não é poder. Quem quer subir a escada deve começar de baixo, provérbio inglês. Então, não existe riqueza de uma hora para outra, etc. Quem quer ficar rico em um dia estará enforcado em um ano. Leonardo da Vinci. Monero entrou na nossa carteira, né, lá em 2017, 18, depois que caiu, ou seja, quando ela estava subindo nos $500, a gente não colocou na carteira. Foi estabelecido que o Bitcoin iria cair, derrubou a Nano, inclusive falei da Nano, que a Nano iria para $1, então não compra a Nano agora que vai cair para $1. Caiu para $1, começamos a comprar a Nano e ganhamos da última vez mais de 1000%, que atingiu os $10, e tende a Nano a atingir os $10 de novo, dando 1000%, já que o preço de Nano é $1. Então levou 3 anos para a Nano chegar a $10, a gente zerou, estratégia bem sucedida, uma parte das Nanos, e de novo continuamos comprando nos $1000, no $1 a Nano, no nosso portfólio, na estratégia do nosso portfólio, e quando atingir os $10, a gente vai zerar boa parte e já fazer um bom lucro na Nano. Monero entrou quando caiu com $40, $50. Desde 2018 a gente está colocando compra de Monero por $50, alvo de $10.000 também. E hoje a Monero está $400, né? Quase 1000%, 900%, $415 a Monero. Desde 2017, né? 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 anos. Para fazer 900%. Se a Monero explodir para $3.000, $4.000, vai ser milhares de por cento que a gente ganhou. Quanto tempo levou? Cerca de 8 anos. Comprando Monero antes da explosão nível supernova. Então, quando você quer entrar no mercado, você tem que pensar nesse nível. E pode levar 7 anos, 8 anos para explodir e bombar milhares de por cento. Mas pode ser próximo, bem antes de uma crise, você fica rico. E daí vem a crise e você está bem. Então compensa esperar 8 anos, 10 anos. Parecendo um palhaço, né? Enquanto está todo mundo trabalhando na segurança, na renda fixa, com empreguinho lá de funcionário público, ganhando a sua graninha. Mas quem se arrisca, uma hora vem a colheita e você vira o jogo. O mundo dá voltas, o mundo capota. E você que está se arriscando, se você está se dedicando, você vai fazer a coisa certa, você vai conseguir aprender e vai virar o jogo e vai ficar por cima daqueles que estavam no conforto. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então tem que trabalhar, tem que estudar, tem que... Tempo é o bem mais precioso que você tem. Você não pode perder tempo. A maioria do dia a dia. Você não pode perder tempo. Você tem que investir em conhecimento e não perder tempo e trabalhar pesado. Por quê? Você
conhecimento ninguém pode tirar de você, dinheiro podem tirar de você, até criptomoedas podem tirar de você se você não tiver um OPSEC muito bom, ou se você for obrigado a falar por tortura, etc, né, num caso crítico aí. Mas conhecimento não, e o conhecimento tira você da lama. Então o maior patrimônio seu nesse mundo é o conhecimento. Investir em conhecimento, investir em gastar o seu tempo da melhor forma possível, porque tempo não dá para voltar no passado, você perde o tempo depois que ele passou. E acumular conhecimento, e com esse conhecimento você sai da lama, ou você toma medidas e decisões que vão virar o jogo para você. Se a Monero atingir os 10 mil dólares e for para o top 10, eu acredito que vai, que eu vou acertar. Eu sou da cibersegurança, tenho também a parte de análise fundamentalista da qual eu tenho conhecimento. Mesclei esses dois conhecimentos para julgar que a Monero poderia explodir, que esse cenário de descentralização e swaps em DEX e em sites semi-descentralizados estilo Tornado Cash, com Monero ali dentro, surgiria. Então esse conhecimento e essa adaptação eu projetei através do conhecimento que eu tenho de cibersegurança, também de análise fundamentalista. E por isso que eu fui contra a manada. Bem antes dessa explosão da Monero, desse destaque que a Monero está tendo, eu fiz tutorial. Eu avisei que era para colocar como uma cripto uma das mais importantes do mercado, por conta da privacidade, por conta da demanda por privacidade. Poderia levar mais 5 anos para acontecer o que está acontecendo hoje, que nem é só a ponta do iceberg. Mas vamos dizer que a Monero vai para 3 mil dólares e em 2 anos bate 10 mil dólares, por exemplo. É um projeto, um estudo de 8 anos de espera. Não dá para saber exatamente o momento certo que vai acontecer a explosão. Mas quando acontecer, você tem que estar lá, posicionado. Certo? A manada tá tudo falando de Bitcoin para comprar Bitcoin. E eu falando o contrário. Mais Monero porque tem um preço melhor e ela é melhor do que Bitcoin para ganhar dinheiro. Para o pobre ganhar dinheiro, ela é melhor. E para você ter segurança também, ela é melhor. Por conta da privacidade e de fungibilidade. Tá indo. Se bombar mesmo, daí, meu amigo, colhendo os frutos e o mundo capotando ao meu favor e a favor de quem foi diferente. E a manada que está colocando tudo dinheiro no Bitcoin vai pagar mais caro por Monero, porque está entrando atrasado, porque faz o que a maioria está fazendo. A maioria dos influencers é só Bitcoin, o Bitcoin é o rei, é o Deus, etc. Aí, né? Uma hora o jogo vira, uma hora o mundo capota. A gente tem que lembrar também que o Google, ele não foi o primeiro lugar, ele não ficou em primeiro lugar desde o começo, ele era o 9º colocado. E hoje ele tem um monopólio dos buscadores, ele está em primeiro lugar. Então aquele que está em 9º, 10º lugar, ele pode ser o primeiro. Se a Monero vai ser a primeira do mercado, eu não sei. Mas o top 10 ali já tá bom, né? Ela não precisa ser o primeiro, ela só precisa estar no top 10. E a gente tem aí uma cripto de qualidade para que a gente use com qualidade, com fungibilidade e privacidade. Está pronto para transformar seu futuro financeiro? Conheça o curso definitivo que vai revolucionar a sua forma de investir e negociar. Se você está buscando dominar o mundo do trading e dos investimentos, chegou ao lugar certo. Descubra a tática da Prophecy Line. Aprenda a usar essa bússola estratégica para identificar quando começar, continuar ou encerrar uma tendência. Maximize seus lucros e conquiste o sucesso no mercado. Conheça o poder do fractal da morte, um sinal revelador que marca o fim de uma tendência e abre portas para novas oportunidades. Inicie sua estratégia e prospere em cenários de mercado desafiadores. Explore os sinais Eagle, padrões com uma alta probabilidade de explosão de lucros. Esses sinais são seus aliados na busca pela consistência e sucesso no trading. Prepare-se para seguir o caminho da prosperidade. Nosso curso é incomparável, abarca Forex, criptomoedas, ações e futuros,
com uma metodologia baseada na ciência de Fibonacci. Tenha um entendimento completo e aproveite um conhecimento que poucos cursos oferecem. Tenha acesso vitalício às nossas aulas gravadas com mais de 34 horas de conteúdo avançado e mais de 25 horas de material introdutório. Além disso, obtenha um ano de acesso gratuito aos nossos grupos secretos de sinais para trading e investimentos. Ao contrário dos cursos ao vivo, que oferecem treinamento limitado e caro, nosso sistema de aulas gravadas oferece prática contínua e acesso ao material por anos. Como se fosse uma faculdade online, prepare-se para um aprendizado constante e imersivo. Não perca essa oportunidade única. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes, acessar nosso curso, começar sua jornada para o sucesso financeiro hoje mesmo. Junte-se aos vencedores e transforme seu futuro agora.